No Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. No início, então, eu aqui começo tentando falar sobre algum assunto que me pareceu relevante, quase sempre também inspirado em algum e-mail que eu recebo e que me chama a atenção, que é o seguinte: o que acontece nos reencontros das pessoas que tiveram uma experiência amorosa logo no início da puberdade. O famoso primeiro amor, e muitas pessoas se reencontram realmente em algum momento da vida adulta com esses personagens. As histórias de amor da puberdade e início da adolescência são, curiosamente, histórias, na média, de qualidade acima da média, ou seja, mais pessoas têm experiências sentimentais de boa qualidade neste primeiro relacionamento. Existem muitas, frequentemente, afinidades, existe menos medo do que costuma acontecer em períodos posteriores da vida, de encaixes de boa qualidade, apesar de que as relações não costumam evoluir por muitas razões, mas tem uma porcentagem de afinidades, ou de pessoas com grandes afinidades, muito superior àquela das épocas posteriores da vida. Quase sempre pessoas legais se aproximam de outras pessoas legais por vizinhança, por contiguidade, por serem colegas de escola, enfim, em circunstâncias mais naturais, aquelas que envolvem mais ou menos 25% dos casos com afinidades de caráter, gosto e interesse. Quase sempre essas relações terminam, ou por impropriedade da época, porque as pessoas não têm coragem de levar adiante, porque com o passar dos anos, as afinidades vão tornando a relação aflitiva. As pessoas vão se tornando cada vez mais ansiosas e nervosas e tensas com esse encaixe, com essa afinidade, de maneira que acabam havendo rupturas e não raramente relacionamentos posteriores de qualidade inferior a este do primeiro relacionamento. Então, os segundos, terceiros namoros, inclusive aqueles que redundam em casamento, com frequência são de qualidade bastante piorada em relação ao primeiro envolvimento sentimental da juventude. Então, sobra uma espécie de nostalgia deste relacionamento inicial, uma espécie de tristeza por não ter acontecido a sua evolução plena até o final e transformado em alguma coisa mais consistente, e não raramente essas pessoas têm dificuldade de esquecer completamente esse primeiro parceiro sentimental. Naturalmente também, em outros momentos da vida, em que as circunstâncias podem favorecer, existem reencontros. Esses reencontros com personagens que foram parte do primeiro momento da vida, às vezes são de boa qualidade, às vezes, inclusive, se transformam em casamento. Às vezes se transformam em relacionamentos que dão a consistência e a sequência daquilo que não aconteceu na mocidade. Como se agora, finalmente, as pessoas têm coragem para levar adiante uma coisa que não tiveram coragem de fazer durante aqueles primeiros anos. Porém, também não é raro que o tal medo do amor, o medo do encaixe amoroso de grande intensidade, que é o medo de perda da individualidade, o medo da felicidade, o medo de sofrimentos embutidos nesses processos, também volte a predominar e outra vez aí as pessoas acabam se afastando, ou seja, reaproximam, veem que é bom mesmo e se afastam. Ou seja, mostrando mais uma vez claramente que existem grandes inimigos, grandes oponentes à boa realização amorosa, e que esses inimigos, esses medos, costumam aparecer lá pelos 17, 18, 19 anos. Então, no início da puberdade, eles ainda não se manifestam tão claramente. Por isso que, nessa época, existem tantas relações de boa qualidade, e por isso que nos reencontros, muitas vezes, se as pessoas já tiverem amadurecido a ponto de ter coragem para enfrentar verdadeiramente esses medos, pode haver a continuidade daquilo que não aconteceu no primeiro momento. Senão, vai repetir a mesma história da mocidade, ou seja, vão se encontrar, vão se encantar e vão se afastar. Muito bem. Nós já temos uma primeira pergunta da plateia. Ali atrás, por favor. Boa noite a todos. Boa noite ao Flávio. Eu sou Luiz Jorge Fagundes, da Faculdade de Saúde Pública. Eu queria perguntar para ti, qual que é a pior volta, ou qual é a volta mais difícil à normalidade da sexualidade de uma adolescente? Quando ela sofre um abuso sexual ou quando ela contrai uma doença sexualmente transmissível?
Depende da doença, né, Jorge? Porque, de todo modo, existem doenças sexualmente transmissíveis que são, vamos dizer, mais toleráveis, vamos dizer assim, né? Doenças, aliás, tipo sífilis, gonorreia, enfim, doenças que são de tratamento mais fácil, né? Cancro mesmo, quer dizer, doenças mais singelas às vezes, e essas têm recuperação psíquica mais fácil, né? O abuso sexual é sempre um problema muito complicado para as mulheres, né? E também não é excludente, quer dizer, às vezes existe o abuso e o surgimento da doença sexualmente transmissível justamente na condição do abuso. Existe também outras doenças, não é? Essas mais complicadas, não é? Tanto o HIV mesmo, quer dizer, a AIDS, quanto o HPV, que é cada vez mais frequente também entre as mulheres e que é um vírus mais assustador do ponto de vista psicológico das mulheres, ou para as mulheres. Mas, em geral, é o HIV que é realmente, talvez, muito complicado para que as pessoas se retomem à vida sexual. Ficam todos meio magoados. Ficam muito magoadas também as moças, por exemplo, quando engravidam, né? Muito precocemente, ficam muito marcadas. E aí depende muito da psicologia de cada pessoa também, porque existem algumas criaturas que têm, vamos dizer, tendência a formar quase que um estresse traumático, não é? E ficar remoendo muito intensivamente as experiências negativas que lhes aconteceram, não só deste tipo, como de acidentes e outras violências. Outras pessoas parecem que superam mais rapidamente as adversidades e tocam a vida para frente. Então depende muito do aspecto psicológico, mas eu acho que o abuso sexual é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais terríveis e difíceis de serem superadas pelas moças. Mais uma pergunta ali, a senhora. Boa noite, meu nome é Sônia. Eu gostaria de saber se existe uma fórmula ou um meio de lidar melhor com a autossabotagem, né? É uma coisa muito frequente e que o sentimento do medo, acho que é o principal elemento de saber como lidar com isso. Mas tem alguma coisa a ver com você, isso ou não? Um pouco. Eu estou fazendo doutorado e eu tinha que fazer uma pesquisa, como eu estou fazendo já. Eu preparei todo o material e fiquei semanas assim, não está bom, tá bom, não está bom, como é que vai ser recebido, não vai ser recebido, eu vou conseguir, não vou conseguir, não sei se está legal, não sei como é que as pessoas vão me receber lá. E passei perdendo uma semana com isso, né? E quando eu comecei a aplicar o questionário, quando a pesquisa começou a andar, foi tudo muito bem. Mas eu sempre tenho esse sentimento de que a coisa, lidar com o outro é muito difícil, não vai dar. É uma certa autossabotagem que eu faço ao meu próprio trabalho. É um exemplo, por exemplo. E gostaria de saber assim, se a neurolinguística ajuda. Algumas vezes funcionou comigo. Coloquei no quadro assim, isso não vai acontecer, ou isso vai dar certo. E olhei bastante para aquela frase, mentalizei bastante e deu certo. Então, eu diria o seguinte, que eu não sei se é só sabotagem, né? Você fica insegura acerca de como vai ser recebido aquela obra ou aquele trabalho que é criação sua. Isso não é propriamente sabotagem. A sabotagem seria você sozinha fazer um projeto de pesquisa pior do que aquele que você pode fazer, né? Prejudicando as chances de bom andamento do seu trabalho. É diferente de você ter aí, vamos dizer assim, um certo temor em relação a como vai ser recebido aquilo que você fez. Não é aí evidente que você pode colocar como sabotagem esse pensamento negativo, repetitivo, que te deixa inseguro, etc., mas que não influi no resultado final. E não influir no resultado final não é propriamente uma sabotagem, porque não há prejuízo do resultado. Só existe aí um tumulto, um transtorno, um aborrecimento seu com você mesma, né? Alguma coisa provocando malefícios e desconfortos em relação ao encaminhamento do seu trabalho. Mas, de todo modo, a questão da sabotagem é quando o resultado é prejudicado pela gente mesmo. Isso é que é autossabotagem.
né? Aqui você só molesta a você mesmo, mas não chega a sabotar propriamente. A sabotagem é sempre o medo do sucesso, o medo da felicidade é um assunto extremamente comum. Mas no seu caso é medo de fracasso, não é medo do sucesso, né? É o medo de não ser bem recebido, né? E é uma coisa, portanto, um pouco diferente disso que você está falando. O que é fato é que essas coisas da neurolinguística, né, do jeito como você está colocando, quer dizer, frases pré-moldadas que a gente quase que decora e acredita que elas podem ajudar a gente, eu gostaria mais de acreditar nisso do que eu acredito, entendeu? Eu adoraria. Porque seria ótimo se eu tivesse essa capacidade. Mas, em geral, quando eu falo assim, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo, eu falo depois, no fundo, para mim mesmo, mas eu tenho mesmo certeza que vai dar certo? Eu falo, não tenho coisa nenhuma. Então, aí estragou toda a minha neurolinguística. Eu acho que, quando você tem certeza absoluta que vai dar certo, você ajuda muito. Né? Mas ter certeza absoluta que vai dar certo, uma coisa que ainda não aconteceu, é quase uma insanidade. Né? E essa insanidade é ótima, mas é vizinho ali da loucura, né? Você sabe, se der errado, você é louco. Se der certo, você é um brilhante e talentoso neurolinguista. Muito obrigado pela participação. Temos já uma participação neste segundo bloco. Ali atrás, por favor. Boa noite, Flávio Gicovati. Meu nome é William, sou um advogado. Eu acredito que todo mundo tem um amor não correspondido, ou na infância, ou na adolescência, seja lá em qual for. Toda vez que temos a sensação de gostar de alguém, chegamos nessa pessoa, conversamos com ela, contamos toda a nossa história, e às vezes não somos correspondidos. Apesar dos 48 anos recentemente, eu tenho umas 2 ou 3 que eu não consegui nem sequer uma oportunidade para tentar. Então, eu gostaria de saber como que a gente lidaria com essa frustração, porque fica a mágoa, fica a frustração, fica a sensação de perca, a dor, mas você tem que levar a vida para frente e arrumar outra, né? Você sabe que na minha maneira de pensar, uma das coisas que ajuda bastante é assim, a gente não cometer o desatino de primeiro se encantar ou se apaixonar demais pela pessoa e depois perguntar para ela se ela se interessou pela gente. Quer dizer, a gente deveria tentar fazer isso aqui com uma certa concomitância, quer dizer, eu vou achando graça na moça e vou tentando avisar ela que eu estou achando graça nela, e para ver se ela também dá sinais de que está correspondendo. Então você vai subindo, vamos dizer assim, os degraus de uma escadaria em concomitância. Você sobe um degrau, vê se ela sobe também, sobe outro, vê se ela vem. Porque se você subir todos os degraus e depois lá de cima ficar tentando puxar, evidentemente que é uma coisa que as pessoas fazem com regularidade, porque encantamento às vezes vem de uma forma muito intensa, e aí você vai tentar se aproximar daquela que já despertou o seu encantamento. Existem vários problemas. O primeiro é que o homem, quando chega perto de uma mulher que ele despertou muito o encantamento, ele já chega até meio constrangido por baixo, meio incomodado, porque o encantamento para o homem faz com que ele coloque a mulher num pedestal, ela já vira uma espécie de deusa, né? Heroína, né? E ele, então, aquele coitadinho que está chegando diante da poderosa figura. É evidente que isso também não ajuda muito, porque o indivíduo às vezes perde a espontaneidade, não mostra o seu melhor. A mulher talvez se sinta um pouco envaidecida e um pouco inflada também indevidamente, de maneira que também às vezes se mostra um pouco arrogante, um pouco snob. Quer dizer, um monte de problemas podem acontecer em decorrência de você ter este envolvimento, vamos dizer assim, unilateral, né? Anterior a saber se existe a correspondência ou não. O ideal é não haver o amor não correspondido, porque o amor não correspondido é sempre um sofrimento grande, humilhação, né, ofensa ao orgulho da gente, é uma coisa dolorosa, desgastante, indigesto mesmo, difícil às vezes de superar. Tem que aí, como a gente faz para superar desconforto, é só enfrentando mesmo, não é? Todo desconforto, dor, medo, sofrimento só se resolve com enfrentamento e com paciência para ir superando e ultrapassando a limitação e a adversidade. O que eu digo é que o ideal nessas histórias é a gente aprender a não se envolver unilateralmente, quer dizer, deixar a coisa andar com correspondência o tempo todo. Se perceber que está achando graça na moça, avisa logo. E se ela não der sinais de correspondência, se afasta logo, antes de compor todo o envolvimento, porque o sofrimento vai ser menor. Doutor, mais uma pergunta da plateia ali atrás. Obrigado.
Boa noite, doutor Flávio. Boa noite aos ouvintes. Meu nome é Daniel Monteiro. Eu também sou jurista, mas vou partir para um ramo parecido com o que disse ali o colega de profissão. Até que ponto o doutor pensa que a terapia de casal resolva os problemas de um relacionamento? Será que por fazer a terapia do casal, não se expõe mais ao outro? Não seria mais interessante buscar um atendimento psicológico individualizado? Ou talvez seja mais interessante mesmo para compor uma solução para o problema, que o casal trabalhe junto com... Me diga, você tem algum tipo de experiência em algum desses dois modelos de tratamento ou não? Já fiz tratamento individual 2 anos seguidos. E você é casado? Quase, eu sou noivo, praticamente casado. Então, essa terapia de casal, você está perguntando a propósito de alguma outra história ou de você mesmo, pensando na possibilidade de fazer isso agora? De fazer isso agora, né? Porque eu já fiz um atendimento individualizado, já 2 anos seguidos, e venho aí com essa proposta, mas será que isso não iria expor mais um ao outro? Ou, enfim, são sempre as dúvidas que ficam. Sim. Então, o que eu penso é o seguinte, depende muito do tipo de problema que possa existir nos casais, não é? Alguns tipos de tensão ou de conflito vale a pena trabalhar juntos, quer dizer, atendendo os dois concomitantemente. Especialmente quando existem esses arranjos, que é uma das coisas que eu mais tento trabalhar e pensar, que são essas alianças entre um tipo mais para generoso, mais para dedicado, um outro tipo mais para egoísta, mais para folgado, mais para estourado, etc. Esse encaixe exige o tratamento de ambos, porque se o tipo mais generoso não deixar de ser generoso, o egoísta não deixa de ser egoísta. Então, é uma espécie de encaixe, assim meio tipo côncavo e o convexo, que você consegue muito melhor resolver se os dois ficarem cientes de que eles têm que alterar isso e cientes os dois dos malefícios para ambos deste comportamento. Então, às vezes, dá para trabalhar em concomitância, quer dizer, os dois ao mesmo tempo, os dois na mesma consulta. Isso também depende muito do jeitão de cada casal, depende de se eles são muito briguentos ou não, depende do nível de tensão que vai surgir dentro da própria consulta, porque se forem para ficar brigando é um pouco oneroso, né? Melhor brigar em casa, que é mais fácil. Então, às vezes o ideal é a gente atender os dois, o mesmo terapeuta, mas separadamente, porque aí evita-se esse tipo de conflito e passa-se essa mesma mensagem de que existe um encaixe, vamos dizer assim, ruim, um encaixe, vamos dizer, não produtivo, não construtivo, até destrutivo dentro da relação. Esse encaixe destrutivo tem que ser desmontado e é esse o objetivo principal da terapia de casal, quer dizer, desfazer esquemas que são esquemas não evolutivos, que não levem a efetivo avanço, porque o objetivo principal das boas relações afetivas, ou das relações afetivas, é o crescimento individual. Evidente que existem projetos assim práticos também, às vezes casar, ter filhos, etc. Mas a principal medida da boa relação afetiva é se é uma relação que ajuda as pessoas a crescerem, a evoluírem, a se tornarem emocionalmente mais maduras, né? E essa maturidade emocional, às vezes, depende muito do comportamento do parceiro, do companheiro. Porque se o parceiro atrapalhar, sabotar, né? Num casal, por exemplo, se você está tratando um dos parceiros, o mais egoísta, por exemplo, se o generoso quiser sabotar o seu trabalho, ele consegue com muita facilidade. Basta ele continuar dando moleza. Não é? Eu digo, às vezes, para vários, você tem mais poder nessa evolução deste caso, para o generoso, né, do que eu. Porque se você quiser continuar dando toda essa facilidade para o seu parceiro, homem ou mulher, tanto faz, isso é muito mais poderoso que qualquer terapia e que qualquer terapeuta. Então, há a necessidade de haver uma cooperação dos profissionais de psicologia, mas também daqueles que estão participando ativamente da terapia. A terapia, quando não envolve problemas de casal, o ideal é que cada um tenha um terapeuta
isolado e que esses terapeutas também não disputem entre si e fiquem querendo provar que ele tem mais razão que o outro, etc. Doutor, vamos com uma pergunta escrita pela plateia. Simone, gostaria que o senhor comentasse sobre o tipo de crime que vem sendo praticado, como ocorreu nos Estados Unidos, onde pessoas comuns matam dezenas de pessoas, algumas vezes da sua própria família, outras vezes seu próprio grupo social. Depois acabam se matando. Por que isso, doutor? Eu também gostaria de saber, porque isso aqui nós temos que buscar uma explicação. Felizmente, eu digo que eu gostaria de saber porque nós temos muito pouca experiência com isso no Brasil. É um tipo de crime pouco praticado por aqui, né? E a gente, portanto, eu pessoalmente, quando eu falo que tenho pouca experiência, não é eu não tenho nenhuma experiência, nunca atendi uma pessoa. Aliás, lá mesmo tem dificuldade de atender porque eles se matam no fim do episódio, então não dá para saber exatamente o que se passa na cabeça deles, né? Mas a impressão que dá é que nos Estados Unidos é um tipo de crime meio pirotécnico também, né? Ou seja, eles têm esse gosto pelo espetáculo. Eu não sei qual é o peso e a influência dos filmes mais violentos sobre este tipo de acontecimento. Eu não sei dizer qual é a influência, vamos dizer assim, dessa coisa midiática do indivíduo querer aparecer. Né? Aqui, eu tenho para mim a impressão, de vez em quando tem uma outra história, né? Teve um rapaz aqui que manteve refém 2 moças, acabou matando uma delas, né? E acabou preso, esse não se matou. Então, teria uma oportunidade de entender melhor, um crime aparentemente passional, mas a impressão que dá é que de um ponto para dentro ele fica um crime também meio televisivo, porque existe toda uma interferência dos meios de comunicação e que acho que nos Estados Unidos também existe, não é? Ou pelo menos a ideia, né, que um massacre desse tipo possa atrair. Quer dizer, é um jeito, vamos dizer assim, de chamar a atenção até para se matar, que eu realmente não acompanho. Quer dizer, é um tipo de procedimento mental que não costuma ter vamos dizer assim, uma base na psicologia normal, que é a área na qual eu atuo basicamente. Quer dizer, isso certamente faz parte do domínio de patologias muito graves e diferentes daquelas que a gente conhece trabalhando em clínica ou mesmo fazendo um programa como esse na rádio, onde tem recebido e-mails e participação por telefone e ao vivo de todos os tipos de pessoas, mas nunca aparecem coisas relacionadas com esse nível de violência, felizmente. Temos uma pergunta ali, por favor. Flávio, boa noite. Meu nome é Rafael. Pois não. Tenho 28 anos, estou casado há 5 meses. A grande questão é a seguinte: eu e minha esposa temos uma relação super saudável, de companheirismo, de respeito às individualidades, incrível. Acontece que, apesar de estar casado há 5 meses, eu continuo tendo atração sexual por outras mulheres. Não que eu efetivamente atraia ou concretize esse desejo, essa atração, mas acontece, eu continuo apreciando uma bunda bonita, um decote mais ousado, etc. Trabalho sozinho no ambiente só com mulheres. Tenho um grupo de amigos que predominam as mulheres, não é? E agora o assunto que vem à tona é a questão de filhos, né, nas nossas conversas com minha esposa. E me incomoda discutir filhos ou decidir ter filhos com esses pensamentos, essa imaginação sexual com outras mulheres que estão afloradas. Então, é um período de transição, de adaptação ainda. Como lidar com esse... Mas você imaginou que depois que casasse o desejo por outras mulheres fosse desaparecer? Talvez diminuísse, talvez por uma questão de autocensura ou de diminuir um julgamento pessoal, que isso me incomoda um pouco. Então, mas o desejo dos homens é estimulado pela visão, né? E a gente não perde esse desejo só porque se casa. Às vezes, né, num primeiro momento do encantamento, da paixão, que é um estado excepcional em que as pessoas ficam totalmente enlouquecidas, vamos dizer assim, né, preocupadas, com medo de perder o outro, com medo de se o outro ainda quer a gente fica tão obcecado, quase como se fosse uma doença,
obsessivo, compulsiva, né? Será que me ama, será que não me ama, será que ainda me quer, será que não quer, será que já me dispensou, será que ainda está lá me esperando? É evidente que nesse clima de incerteza, de insegurança, de tensão enorme, que é às vezes o início das boas relações amorosas, né? O desejo por outras mulheres, não é que as outras mulheres desaparecem, desaparece o resto do mundo, não é? Desaparece o trabalho, desaparece a comida, as pessoas emagrecem, as pessoas não se interessam por nada, evidentemente também não se interessam visualmente por nenhuma outra figura feminina. O ser humano tem esta característica, o homem tem o desejo visual e, portanto, é estimulado pela aparência física das mulheres, vai ser sempre, não é? É por isso que precisa ter um certo domínio sobre si mesmo, porque vontade não vai faltar, viu? O problema é se você vai exercer ou não a sua vontade. Ou se a vontade vai ser mais fraca do que a razão, o discernimento, os valores e os princípios que você resolver, vamos dizer assim, seguir. Não é? Então, o desejo existe, como existe nas mulheres, o equivalente a isso. É evidente que as mulheres não têm o desejo visual, mas as mulheres também gostam de se enfeitar, de se arrumar, de se fazer bonitinhas, etc. E não é para os seus maridos só. Né? Elas gostam também de se aprontar para ir se aprontam mais para sair do que para ficar em casa. Né? Se realmente elas só cuidassem de se enfeitar para os seus maridos, a história seria bem diferente. Né? Elas gostam de dizer duas coisas, as mulheres, que elas se enfeitam para os maridos, e quando não dá mais para falar isso, elas falam que se enfeitam para elas mesmas. O que também não é verdade, porque elas, quando estão sozinhas em casa, também não usam as suas melhores roupas, e nem se maquiam, e nem se penteiam do jeito que se fazem quando é para ir em algum lugar público. Então, as pessoas gostam, as mulheres gostam de ser olhadas, e os homens gostam de olhar. Gostam não. Os homens nem gostam nem não gostam. Os homens precisam olhar. Eles são atiçados visualmente, e eles não têm escolha. Né? Então, às vezes as mulheres, as suas esposas ou noivas, ficam aborrecidas porque os homens ficam assim, olhando meio, né, quando passam alguma moça jovem, bonita, etc. Mas, olha, nem se o indivíduo não quisesse fazer isso, o olho vai sozinho atrás. E é chato para o homem também, porque se não tomar cuidado, pode dar torcicolo isso aqui, para lá e para cá, na praia, por exemplo. Não é? Agora, as moças usam o biquíni fio dental para quê? Para provocar os homens. Os homens provocados olham. E aí, os seus cônjuges, da moça reclamando que ela está muito exibida, e a esposa do homem reclamando que ele está olhando para o traseiro da outra. Mas ela mesma também está de biquíni. Né? Então, como é que fica isso? A gente tem que aceitar que o desejo existe e que o desejo não foi feito para ser exercido. Né? O desejo a gente sente do mesmo modo que um indivíduo que está querendo cuidar da sua alimentação sente desejo de comer doces e de comer carnes gordurosas, etc., e decide que não vai comer. Né? Nós temos razão e discernimento. E a razão e discernimento é tão biológica quanto o desejo. Né? Esse negócio de tem que deixar os desejos todos para aflorarem é uma conversa muito de indivíduo que, na verdade, não tem domínio sobre si mesmo. Não é senhor de si mesmo. Quem é senhor de si mesmo tem os desejos, exerce uns, não exerce outros. Não é? Agora, sem desejo não vai ser possível. Doutora Cláudia escreveu o seguinte: tenho uma grande dificuldade em falar em público, seja para apresentar um trabalho ou uma palestra. Reconheci que tenho insegurança e medo de errar. Como tentar superar de maneira psicológica? A técnica já estou aprendendo em curso. Então, as técnicas de tratamento para aprender a falar em público, quando, vamos dizer, ministradas em cursos ministrados por profissionais qualificados, e entre nós existem alguns dos mais qualificados, realmente elas todas envolvem, no fundo, estratégias psicológicas de ajudar as pessoas a desenvolver uma certa confiança em si mesmo, além de alguns truquezinhos práticos também, de como se postar, como fazer as pausas, como movimentar-se diante da plateia, enfim, para ir aos poucos perdendo medo. Muitas dessas técnicas envolvem alguns tipos de recursos que seriam parte das chamadas terapias comportamentais. Por exemplo, gravar a participação, né, do indivíduo nas aulas, né,
quando ele está tentando fazer a apresentação, depois o indivíduo assistir à gravação da sua apresentação. Isso são truques e estratégias comportamentais para o indivíduo começar a desenvolver o conhecimento da sua posição, se ver em atividade, né? E isto ajuda muitíssimo as pessoas a perderem progressivamente os medos relacionados com essa coisa dificílima que é falar em público. Né? Ninguém nasce, ou quase ninguém nasce sem medo. Né? Eu devo dizer que eu, pessoalmente, tive pavor de falar em público. Cara, eu sempre fui um cidadão muito medroso. De medo eu entendo tudo, porque eu consegui proezas de ultrapassar meus medos. Né? Para falar em público, uma das primeiras vezes, ou nas primeiras vezes, eu só falava sentado. A boca secava, como todas as bocas secam quando se está muito ansioso, né? A mão tremia, ficava gelada, eu não dormia a noite anterior, né? Ensaiava muito aquilo que eu ia falar, mas aí e nada disso adiantava, eu continuava nervoso, tudo igual, tomava tranquilizante, né? Mas eu nunca fugi, aí que tá. Então o problema é não fugir da raia. Quer dizer, medo se enfrenta, medo não se foge. Né? Essa é a chave de toda a terapia relacionada com o medo. E, aos pouquinhos, eu fazia uma coisa curiosa na época, e eu acho uma boa ideia, que é o seguinte, eu começava avisando a plateia que eu estava morrendo de medo. Né? Então, isso aqui criava uma certa empatia, porque como todo mundo tem medo, não era só eu falava, olha, eu estou aqui sentado, falando, etc. Parece até que eu estou normal, mas é tudo mentira. Estou morrendo de medo, a boca está seca, eu não posso nem beber água, porque a mão não vai segurar o copo. Mas vocês fiquem calmos, eu dizia, porque daqui a pouco passa. Né? Isso aqui é só no começo, daqui a pouquinho passa. E, na verdade, passava mesmo. Né? E eu conseguia, então, fazer avanços, e hoje você sabe que eu não tenho mais nenhuma dificuldade. Eu tive dificuldade grande no início, foi no rádio, justamente por falta de público. Né? Falar para as paredes no rádio foi um problema para mim. Agora eu já aprendi também a falar para as paredes, mas no começo foi difícil, porque aí eu acostumei, que tem que ter público olhando, prestando atenção, dando feedback, etc. Né? E a ausência desse feedback às vezes complica. Mas a gente um dia descobre que a gente não é melhor nem pior que ninguém, que, portanto, se as pessoas estiverem olhando para a gente, não vão ver nenhuma monstruosidade. Não é? Que a gente sempre tem ideia no começo que todo mundo vai rir da gente. Né? E também a ideia no começo é que uma pessoa é inteligente, mas 50 pessoas parece que soma a inteligência. Né? Ficam 50 vezes mais inteligentes. Não é. São 50 indivíduos com a mesma inteligência. Então não é tão perigoso. Né? Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos a uma pergunta ali, por favor. Boa noite, doutor. Boa noite. A minha questão é a seguinte. Eu estou, assim, perplexa com os casos de pedofilia que nós estamos vivendo. É uma coisa recorrente, você ligar a televisão ou ver um jornal, alguma coisa, você já está sabendo de um caso novo. Fora esses casos escabrosos que a gente está sabendo por aí. Agora, a minha questão é a seguinte. Existe mais esse tipo que chamo de crime, né? Que também eu tenho lá as minhas convicções, ou hoje nós temos mais condições de ficar informados a respeito desses acontecimentos. Melhor, as pessoas têm mais condições de acusarem, de se sentirem incomodadas e procurarem ajuda, porque a gente conhece, fui professor durante 40 anos, estou aposentada recentemente, por isso que eu tenho o privilégio de estar aqui uma hora dessa, de ver mães vir se queixar na diretoria, fui diretor de escola também, sobre a conduta dos seus maridos com relação aos seus filhos e o desespero de não poder acusar porque eram ameaçados por eles próprios, né? Então, tendo vivido essas experiências, eu vejo hoje, olha, realmente com alegria, quando eu vejo alguém denunciar um desconforto ou uma agressão dessa natureza. O que o senhor diria? Temos mais casos ou estamos melhor informados? Não dá para saber isso, né? Porque certamente hoje a informação
rola muito mais rapidamente do que no passado. Se o número de casos vem aumentando ou não, não dá para saber. A pedofilia é uma dessas estranhezas. Pedofilia mesmo, quer dizer, as relações sexuais com criança mesmo, pré-púberes, é alguma coisa, para mim, absolutamente difícil de ser entendida. Eu não consigo vislumbrar qualquer tipo de mecanismo psicológico, vamos dizer assim, que possa determinar esse tipo de interesse. Né? Sei que existe, sei, por exemplo, que é muito comum também, nas famílias, quando é nas famílias em geral, são os pais com as filhas, já pré-púberes ou no iníciozinho da puberdade, mais frequentemente do que quando eram crianças de todo. Né? Agora, nos casos com meninos, quase sempre envolvem relações homossexuais. Né? E também muito difícil para mim de entender qual é a graça que se pode ver, né, num corpo de uma criança, né, de uma criança, homem ou mulher, que seja 6, 7, 8 anos de idade. Eu não sei explicar, não sei, nunca li nenhum tipo de hipótese que me parecesse atraente. Como eu digo, eu não tenho essa experiência clínica também, porque não trabalho em contextos onde possa ter tido a oportunidade de conhecer ou de tratar esse tipo de pessoa. Então, eu não tenho realmente referência pessoal e nem por literária de leituras do meu ramo que pudesse esclarecer. Eu só fico perplexo porque realmente o número é grande. Não sei se o número é grande agora, eu acho que em colégios internos no passado sempre aconteceu, os casos que envolveram religiosos, né, com crianças sempre parece que foram em número bastante razoável, os casos de abuso sexual dentro das famílias, especialmente em área rural, dos pais com filhos pré-adolescentes ou filhas pré-adolescentes ou início de adolescência, também sempre foi comum, e são, aí pelo menos tem alguma a explicação não é propriamente, mas dá para entender outra vez, porque a menina, de um ponto para diante, já com seios e tudo, pode despertar o desejo e a falta absoluta de critério dessa figura paterna, de achar que a filha não tem que ser tratada com respeito e consideração. Mas, enfim, são situações frequentes, hoje muito denunciadas, eu também concordo com você, é ótimo que estejamos denunciando, é ótimo que a imprensa mesmo fale bastante nisso, porque acho que aumenta a chance vamos dizer assim, de todo mundo se manifestar e deixar mais claro isso. Tem redes pela internet de pedofilia, né, extensas, mundiais, né, quase sempre envolvendo meninos e muitas vezes frequentados vamos dizer assim, por homens também, e eu volto a dizer, só fico perplexo, não entendo realmente aonde que as pessoas querem chegar com isso. Doutora, a última participação no microfone ali, por favor. Boa noite, meu nome é Eduardo, tenho 22 anos. O questionamento que eu tenho que fazer ao senhor é por que a virgindade ela exerce um certo, tanto um fascínio como também uma certa aversão na adolescência, porque eu não tenho vergonha alguma de dizer que eu sou um rapaz de 22 virgem, um animal em extinção praticamente, e ao mesmo tempo que o pessoal questiona e cai em cima, as meninas também, de certa forma, vêm praticamente fazer uma fila para tirar isso de você. Não entendi. Você faz sucesso porque você é virgem, é isso? Exato. Ou seja, as meninas estão vamos dizer, inconsoláveis com isso. Isso, exato. Só que elas não conseguem fazer com que eu tenha o desejo de perder com elas, porque talvez essa facilidade faz com que eu tenha essa aversão a elas. E você essa virgindade sua existe por algum motivo especial? E é que infelizmente eu encontrei o amor aos 9 anos e até hoje eu não consegui. Amor aos 9 anos? Eu me apaixonei aos 9 anos por uma menina e eu fiquei 8 anos apaixonado pela mesma. Eu perdi praticamente uma parte da minha vida aguardando algo dela. Eu não tive retorno e até então agora eu não consigo mais. Eu me tornei antiaderente. Antiaderente em geral?
Sentimental Sentimentalmente. e sexualmente. É porque também? para que haja o sexo, para mim tem que haver o sentimento. Eu não consigo desenvolver o Então sentimento. você não consegue envolver sentimentalmente e aí não interessa sexualmente. Exato. Sexo sem sentimento não te interessa. Exato. E sexo com sentimento não acontece porque não tem sentimento, porque você virou antiaderente. É isso? Então, tá complicado isso aqui, né? E as moças, evidentemente, pelo jeito, não se conformam muito com isso e querem exercer todo o seu poder, não é? Para ver se elas conseguem derrubar essa sua convicção, que pelo jeito é uma convicção que deixa elas extremamente ofendidas no ego. Você sabe que eu acho que isso aí é um desafio, né? Mexe com a questão da vaidade. Elas ficam incomodadas pelo fato de como eu, né, assim, bonita e gostosa, etc., e você resiste aos meus encantos. É difícil resistir ou nem é tão difícil? É difícil. É? Às vezes, não é melhor você renunciar, então, a esse projeto? Estamos em negociação. Hein? Estamos em negociação. Está em negociação. Então, eu fico contente de saber que existe a possibilidade de negociação, porque você vai ficar sofrendo, né, e fazendo sofrer as moças, né, sem nenhum tipo de benefício para você nem para ninguém. Agora, definitivamente, toda pessoa que se faz de rogado, ou que se faz de difícil ou de impossível, desperta imediatamente um desejo enorme na outra pessoa, ou nas outras pessoas, de ver se consegue derrubar esta barreira. Quer dizer, aí é o desafio, vamos dizer assim, quase de natureza de conquista mesmo, territorial. Eu vou conseguir dobrar este cara. Até o momento, você está ganhando o jogo. Bom, é uma mensagem do Adair, doutor. Gostaria que o senhor comentasse por qual motivo as pessoas fazem fofocas. Elas acabam de falar com a gente, saem nos criticando e nos apunhalando pelas costas. Por que as pessoas têm esse comportamento horroroso e covarde? Então, Adair, eu penso o seguinte. As pessoas... fofoca não é só isso. Às vezes fofoca também são coisas interessantes, curiosidades a respeito da pessoa, não é? Você está falando aqui de maldade só, quer dizer, quando as pessoas param ou se afastam da gente e pelas costas ficam só criticando e apunhalando. Mas a fofoca é uma coisa mais ampla do que isso. A fofoca envolve certamente possibilidades mais amplas nas quais as pessoas ficam interessadas às vezes na vida dos outros, querem são muito curiosos em saber detalhes operacionais relacionados com a vida, principalmente de pessoas mais ou menos conhecidas, celebridades, né, artistas. Artistas são o foco enorme deste tipo de interesse, porque a fofoca, existem revistas e revistas que só tratam do assunto das fofocas, mas não obrigatoriamente só das maldades, mas também de quem ficou com quem casou com quem brigou com quem está grávido ou grávida, não é? Comportamentos, às vezes, inesperados por parte de alguma celebridade, enfim, todas essas coisas que as pessoas adoram conhecer e falar da vida alheia. O tema, até certo ponto, neste aspecto das fofocas das pessoas mais conhecidas, é fascinante porque muitas dessas figuras públicas fazem coisas, ou têm ousadia para fazer coisas que a média das pessoas comuns não tem. Então elas vivem um pouco a vida de terceiros, elas vivem a vida dessas outras pessoas sobre as quais elas conversam e falam. E ao fazer isto, evidentemente, elas também têm um repertório de conversa com outras pessoas com as quais elas convivem. Falam bem, falam mal. Falar mal pelas costas, aí é às vezes uma coisa mais específica. Tem a ver, como grande regra, com a inveja. Então as pessoas se aproximam, ficam sabendo coisas a seu respeito e depois podem usar essas coisas contra você. A inveja, que é um fenômeno sempre extremamente importante e presente, ela deriva, assim como o sentimento positivo, tanto do amor quanto da amizade, deriva da admiração. Quer dizer, da admiração saem duas grandes vertentes. Sai a vertente do amor, do carinho, do respeito, e sai a vertente da inveja. Ou seja, o fato da gente sentir que a pessoa possui
prendas, propriedades e características que a gente gostaria de ter e não tem, e que a gente se incomoda, se irrita com elas e sente uma raiva nelas, porque como se o fato de elas possuírem o que nós não possuímos provocasse em nós uma sensação de rebaixamento, de humilhação, de nos sentirmos por baixo. Muitas vezes isso acontece mesmo quando as pessoas são muito generosas e dedicadas. Quer arrumar um inimigo, alguém que vai falar mal de você pelas costas, ajude bastante essa pessoa. Né? Empreste dinheiro. Se você emprestar dinheiro, é garantido que você vai ser mal falado, porque a pessoa, se não puder responder, e quase sempre não consegue desenvolver a gratidão efetiva, ela vai acabar por falar alguma aberração a seu respeito, até para justificar, eventualmente, o fato de não ter que devolver o dinheiro para você, ou seja, usando os seus eventuais defeitos para dizer por que ela vai ou está agindo dessa maneira. De todo modo, é preciso que todo mundo compreenda o seguinte: faz parte do jogo da vida que as pessoas falem mesmo. Não é? E, portanto, quem quiser ter algum tipo de sossego não deve se preocupar muito com aquilo que falam a respeito de si mesmo, porque vai ter gente sempre que vai falar bem da gente, vai ter gente sempre que vai falar mal da gente. As pessoas bem vaidosas, bem atentas a este gosto popular pela maledicência, dizem assim: falem mal, mas falem de mim, ou seja, não me esqueçam. Falar mal pode, mas não pode mesmo esquecer. É evidente que a fofoca faz parte da vida social, da mesma maneira que fazem parte outros ingredientes. E quem não quiser ser objeto de nenhum tipo de intriga nem de futrica, não pode conviver com outros seres humanos. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovates teve produção de Renata Pedini. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Rony Silva e Gélides Versolato. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovates.